Vem aqui que eu vou mostrar para você 5 alimentos que todos pensam que, além de saudáveis, devem alguns deles comer, só que inflamam o seu organismo. O bom da ciência é que ela avança e quem está atento, atenta, olha para toda aquela informação e digere. Eu digo digerir porque às vezes algo que você falou durante anos, vem aí um artigo científico e bota a gente para pensar. Por exemplo, lembra dos ovos? Eu já fui nutricionista que dizia que paciente não podia comer mais do que 2 ovos por semana. Hoje o que eu falo? No mínimo 2 por dia. Por quê? Porque a ciência mostrou que não foi bem assim, que fizeram estudos, que um dia eu quero até fazer um programa sobre isso, que é bem interessante, e eis que caiu por terra. Para alegria dos homens, né? Porque todos os homens soltaram assim rojões, porque eles amam. Várias coisas mudam do banco dos réus para o banco dos inocentes. Algumas, hein? Porque eu quero falar aqui para você que tem coisa que não adianta me mandarem depois bilhetinho dizendo assim: ai, mas não se preocupa, vai acontecer exatamente o que aconteceu com o ovo, com o trigo. Não vai não. O glúten, gente, é ciência. Então, não adianta. Isso vai permanecer e cada vez mais vocês vão ler o quanto o glúten do trigo moderno, desse trigo pan-americano, né, que nós estamos consumindo, porque, gente, o trigo que a gente consome simplesmente tem 20 vezes mais glúten que antigamente, porque foi feito um melhoramento genético. Gente, não é transgenia. Tudo que é transgênico, que tem aquele T amarelo horroroso na embalagem, que é obrigado, então quando você olhar, você joga fora, não compra. Nem ração do meu cachorro eu compro com esse T, viu, gente? Então, essa história do trigo, porque como eu falo, né, transgenia, transgênico, é você pegar o DNA de uma bactéria, colocar dentro do alimento para ela ficar mais forte e poderosa em relação a uma praga. Mas, gente, melhoramento genético a natureza faz. Só que você pode encontrar alguns documentários te contando que o que fizeram com o trigo moderno, nunca essas plantinhas, elas iriam se encontrar na natureza, nem que tivesse um maremoto. Então, quando o homem põe a mão, é muito complicado. Então, realmente, hoje, nós sabemos que realmente o glúten presente no trigo moderno é uma encrenca. E por que eu comecei falando isso? Porque eu quero mostrar para vocês 5 alimentos que, ai, mas é saudável, todo mundo fala que é saudável, só que inflamam. E vocês sabem que a inflamação está na gênese de todas as doenças. Então, por onde vamos começar? Por ele, pelo pão integral. Ah, mas não é melhor do que aquele pãozinho francês? Querida, querido, dá uma olhada na embalagem quando você comprar um pão integral. O primeiro ingrediente que aparece, geralmente é o que tem maior quantidade. Você pensa que no pão integral você está encontrando ali no primeiro ingrediente trigo integral? Você vai encontrar farinha de trigo enriquecida com ácido fólico ainda por cima e ferro. Depois, melhorador de farinha. Quando eles não colocam no próprio rótulo a palavra glúten. Porque o trigo integral é pesado, então precisa de muito glúten para fazer aquele pão crescer. Gente, a única diferença de um pão com ou sem glúten é a presença do glúten, mas nem esse pão sem glúten vale a pena você comer. Por quê? Porque é puro açúcar, gente. Açúcar é pró-inflamatório. Gente, não coma caloria vazia. Lembre sempre que cada refeição é uma oportunidade para você colocar um dos 44 nutrientes que você precisa para fabricar aqueles 50 milhões de células que você troca todos os dias.
Segundo alimento, muito preconizado pelas nutricionistas. Eu mesma, no passado, também falava que era para comer queijo branco, ricota, cottage. Gente, quando o leite talha, sobe o soro, cai uma massa branca. Gente, aquela massa branca é aquela proteína chamada caseína, que no leite materno nós só temos 18% e no leite da vaca 82%. A gente não quebra. Aquilo fica enorme, chegando no intestino, fazendo um estrago danado, sendo alimento para as más bactérias e o pior, prejudica tanto a parede do seu intestino que é como se fizesse uns buraquinhos por onde as próximas proteínas que eu não vou conseguir quebrar, não digeridas, ao chegarem lá, vão atravessar a parede do seu intestino por aqueles lugares, cair na corrente sanguínea e te inflamar. Por quê? Porque, querido e querida, quando cai uma proteína não digerida na sua corrente sanguínea, seu sistema imunológico é acionado com urgência. Por quê? Porque quando você estava na barriga da mamãe, você foi visitado pelo sistema imune e ele sabe certinho quem é você. Porque assim, quando entra algo que não é você, ele tem que matar. E como que ele mata? Inflamando. Piores queijos que nós podemos comer são justamente os altamente proteicos, como ricota, queijo branco, cottage. Olha para a civilização que come queijo. Como que eles comem? O queijo é gordo, então não é com tanta proteína. O queijo tem bactéria e é maturado, então aquela proteína que ainda restou para fazer aquele queijo, ela já vai parcialmente quebrada quando o francês vai comer aquele queijo. Então, isso é a dica de ouro. Foge desses queijos. Terceiro alimento, que na verdade é alimento para fazer biodiesel e ração, que é a soja. Queridos e queridas, não é da nossa cultura comer soja. Vamos de novo, como eu fiz com os franceses, quando nós falamos do queijo. Vamos lá ver como os orientais comem a soja. Gente, eles comem soja há mais de 5.000 anos. Eles aprenderam. A soja é uma proteína, aquele colar de pérolas de difícil digestão. Então, eles aprenderam que para melhor digestibilidade, eles têm que fermentar ou coagular aquela soja. Só que, gente, não basta isso. Ah, vou comer tofu, vou comer natô, vou comer miso. Olhem se é orgânica. Por quê? Você já viu passarinho em plantação de soja? Eu nunca encontrei. Porque não tem. É tanto pesticida que o coitadinho não sobrevive. Imagina a nossa saúde. Quarto, eu não diria que é um alimento, mas é um grupo de alimentos. Gente, fujam do light, do diet, do desnatado. Porque, olha, eu vou dizer uma coisa. A única coisa que presta naquele leite de vaca, quando ele é orgânico, é a gordura, que é fonte de vitaminas A, D, K e E. Agora, você ainda por cima vai e compra o desnatado. Aí você tem um pico de insulina lá nas alturas, porque o leite é altamente insulinogênico. Então, primeira coisa, foge. Leite desnatado, nem me fale, gente. Ah, mas é leite em pó. É feito de leite. Então, tudo que é laticínio, você olha lá. Produto feito do leite de vaca, etc., põe de volta na prateleira. Bom, light diet. Gente, o diet, ele foi feito para pessoas que tinham problemas com um determinado nutriente. Então, por exemplo, o diabético, se tinha problema com açúcar, então eles diminuem o açúcar para que esse tipo de paciente pudesse usar. Só que, queridos, para dar para aquele alimento palatabilidade, eles aumentam a gordura
enormemente. E se tem um problema que o diabético tem, é dislipidemia também. Então não adianta, cuidado com esses atalhos, não dão certo. E o light, que eu olho assim, aquele bolo enorme de chocolate, está escrito light. Por que recebe esse nome? Porque a legislação permite que, se você tiver uma receita bem gorda de um produto e você conseguir tirar 25% da caloria ou de algo desse produto, você tem o direito de ter o mesmo produto com a etiqueta light. Não vale a pena, gente. Assim como uma coisa que eu gostaria que vocês não se enganassem, adoçante. Eu preciso um dia dar uma aula bem bonitinha sobre adoçante para vocês, porque olha, toda vez que você reconhece um sabor doce na boca, o seu intestino, ele fica esperando aquela glicose que supostamente você está ingerindo. Só que ela não chega. E aí, não se preocupa, o seu intestino vai dar um jeito de fazer você absorver mais glicose, que se não for daquela refeição, da próxima. Gente, adoçante não é do bem. E por favor, você gestante, nada de adoçante, principalmente se você estiver amamentando, tá? Então, cuidado, tá? O que não tem problema? O alimento da feira, aquele que Deus fez, assim, que está na natureza há muito tempo. Eu gosto tanto de falar daquelas plantas alimentícias não convencionais, as punks, que a gente olha para o lado, acha que é mato. Gente, ora pro nobis, lembra que eu falo? É a carne verde. Você tem uma proteína maravilhosa, como se fosse um bife. E detalhe, ela tem ferro também. Então, gente, vamos olhar com carinho quando a gente for à feira e lembre, não despreze as ramas, não despreze aquelas folhas do brócolis, não deixa o feirante cortar aquele tanto de coisa boa que tem nas ramas das brássicas, né? A couve-flor com aquelas ramas lindas. Gente, aquilo tudo, o que tem de nutriente, vocês não têm noção. Muitas vezes tem mais nutriente na folha do que na flor. Então, feira, gente, e mastiguem, tá? Lembre de mastigar aquelas 30 vezes para ativar as enzimas digestivas e não cozinhar o alimento até derreter. Lembrando a dica, 2 minutos de relógio, coloca ali a panela fervendo com água, coloca todas as coisinhas dentro do seu escorredor de macarrão. Tá fervendo água, coloca em cima, portanto, o escorredor de macarrão tem que ser mais largo que a boca da sua panela, tampa e liga o despertador. Você vai dizer assim, mas não é possível, não está cozido já há 2 minutos? Sim, já está. Desliga, pega aquele escorredor, já deixa pronto uma bacia, preferencialmente que não seja de plástico, com água e pedrinhas de gelo, água filtrada e mergulha. Você está fazendo um branqueamento, que é o quê? Você está parando aquele alimento de continuar cozinhando. E aí sim, ele vai ficar bem crocante e você vai ter que mastigar aquelas 30 vezes, porque não dá para comer um brócolis crocante sem pelo menos triturá-lo na boca essas 30 vezes, que é exatamente quando você está ativando todas aquelas partículas que estão dentro das células desse brócolis e quando você engolir vão fazer maravilhas no seu corpo.